Beleza, vê só, a gente hoje vai falar, né, sobre o Império Romano. A nossa aula hoje começa sobre o Império Romano. A gente já falou sobre a monarquia e a república e hoje vamos para o Império. Apareceu para todo mundo o nome Império Romano, Coliseu atrás e Nero. Sim. Beleza. Qualquer dúvida que vocês for tendo, aí vocês podem na mesma dizer, professor, não entendi não, explique de novo. Agora sim, não botem as dúvidas que vocês tiverem pelo chat, porque eu não tem como eu ler, porque para mim fica aparecendo apenas o slide. Aí eu escuto e vejo só quando vai entrar alguém na sala que fica apitando para eu aceitar a pessoa na sala e quando vocês falam, mas no chat eu não vejo nada. Se alguém perguntar, só os que tem microfone falar, professor. Pronto, pode ser. Se alguém perguntar e quem tem microfone leu, aí, professor, fulano de tal tá perguntando sobre isso, isso e isso. Aí vocês avisem, por favor, tá ok? Certo. Aí bora lá. O Império Romano, afinal, o que é um império, né? O Império Romano, ele foi o período de maior brilho da civilização romana. Dos três períodos que tem, né? A monarquia, a república e o império, o que é mais conhecido, o que Roma mais dominou o mundo antigo, foi o Império Romano. E o Império Romano ele é dividido em duas frentes. Hoje a gente vai ver o Alto Império Romano, que é o auge, né, da civilização romana. Que ele começa em 31 a.C. e vai até 235 depois de Cristo. E a gente tem o Baixo Império Romano, que ele vai de 235 depois de Cristo até 471 depois de Cristo, que é quando há a invasão bárbara. Vocês já ouviram falar dos bárbaros? Já, professor. Quem seriam os bárbaros? Eu já ouvi falar, mas tão pouco que eu não sei. Os romanos chamavam de bárbaros todos aqueles povos que não tinham a língua nem os costumes romanos. Então, todo povo que não tinha sido ainda dominado por Roma, eles chamavam de bárbaros. E esses povos sempre ficavam em guerra, né, contra o Império Romano. Que povos eram esses? Os gauleses. Já assistiram o desenho de Asterix e Obelix? Não. Não, Vocês professor. não assistiram Asterix, não? Não, Ele professor. toma uma poção mágica para ficar forte, ele cai na poção e fica lutando contra os romanos. Não, nunca. Não. Poxa, um dos desenhos mais legal. Vocês assistem o quê? Geração Pokémon, né? Geração Naruto. Não, nem Pokémon. Pokémon. Geração Naruto Pokémon. Poxa, Asterix era um dos desenhos mais legais, porque eu também já sou velho, né? Da minha infância era um dos desenhos que eu mais gostava. Asterix e Obelix. Eu não sei nem se passa ainda na TV. Asterix e Obelix. Ah, meu irmão é só Jaspion, Jiraiya. Ah, é massa também. Jaspion, Jiraiya, Black Kamen Rider Então. RX. Todos esses desenhos, tem um nomezinho que chama, né? Eu chamo de desenho, mas não é desenho, não. Que é japonês. Tem um nomezinho que eles chamam. Anime. Não, não é anime, não. Anime? Não é anime, não. Tem um nomezinho que eles chamam. É um nomezinho que só quem é do meio que entende lá essas fuleiragemzinhas dele. Então, esses povos que não tinham a cultura romana, esses povos eles eram chamados de bárbaro. Gauleses, os francos, os visigodos, os germanos, os ostrogodos, os hunos, os saxões, os anglos, que hoje esses são os povos, né, os anglos e saxões são os ingleses. Francos e gauleses, eles são os franceses. Os germanos são os alemães. Os visigodos e ostrogodos são os povos ali da Europa Oriental. Então, esses povos que não conseguiram ser dominados pelo Império Romano, eles chamavam de bárbaros. Então, esse período, né, do Império também passa a ser governada por imperadores que vão centralizar o poder, chegando a ser confundido como deuses. Os imperadores eles eram adorados e gostavam de ser chamados como deuses, né? Tem alguns imperadores que são, né, historicamente legais para se estudar. Os mais importantes são Otávio, Nero, né, que tocou fogo em Roma, Calígula, o doido que botou um cavalo para ser senador e queria matar todo mundo,
Constantino, né, que vai transformar o cristianismo na religião oficial do Império. Então tem alguns imperadores que são bem famosos, que a gente vai se aprofundar um pouquinho a mais neles. E já tem outros. Roma teve aproximadamente 45 imperadores. Então o imperador ele tinha os poderes absolutos. Todo o poder, antes de existir o absolutismo, vocês vão aprender sobre o absolutismo no 7º, 8º ano. Antes de ter toda a questão absolutista, os imperadores romanos eles já tinham poderes absolutos. Eles governavam como verdadeiros deuses na Terra, né? Ninguém poderia questionar o poder deles em nada. O imperador, qual era a sua função? Além de executar as leis, ele exercia o comando do exército e também legislava, eita, quase que não saía. Propunha, né, as leis por meio de editos, decretos e mandatos. Ou seja, o cara fazia as leis, comandava o exército e executava as próprias leis e era venerado como o próprio Deus na Terra. Ao Senado, que era a instituição mais importante durante a República e durante a monarquia, restou a posição de conselheiro do imperador, os senadores eram normalmente conselheiros do imperador, com seu Senado de consulta, porém, seus conselhos não eram aceitos como na fase republicana, né? Os senadores iam lá e aconselhavam o imperador, mas o imperador fazia aquilo que ele queria, aquilo que batia na sua cabeça. Tanto é que o Calígula, um belo dia, vai olhar para o seu cavalo e vai dizer, eu te declaro senador. E manda o cavalo, imagine só. A instituição mais importante de Roma. Aí o cara bota o imperador, o cara pega um cavalo e bota lá no meio dos senadores, só as famílias patrícia, só a galera, a elite, né? Os bambambam lá do Império Romano, e o cara bota um cavalo lá. E dizem que o cavalo era namorado dele, né? Dizem as mais línguas lá que o Calígula era tão doido que o cavalo era namorado dele. O Nero, ele colocou... Bem estranho. Não se tem a prova histórica. Que estranho, meu irmão. Mas é porque ele tinha um amor fraternal pelo cavalo. Não era coisa carnal, não. Era amor fraternal. Ele gostava lá do cavalo e ficava o grande amor da vida dele. Diz que era o cavalo dele, né? O Brutus. Pessoal, né, alguém botou aqui, mano, vamos parar o linguajar, pessoal? Então, o Nero, ele tocou fogo na cidade de Roma, e aí ele ficou com a harpa lá, sentou no seu palácio e ficou com a harpa lá, tocando. Enquanto a cidade estava em chamas, a população toda desesperada, e ele tocando esplendoroso lá sua harpa. Então tinha esse imperador, né, que o poder subiu demais a cabeça e faltou um miolinho para eles. Então o império, né, ele é dividido em dois períodos, o Alto Império do século I ao século III e o Baixo Império do século III ao século V. Características desses períodos. O Alto Império, que é o que a gente hoje vai focar basicamente no Alto Império. Apogeu cultural da civilização romana, período de maior poder, né, cultural da civilização romana. Máxima extensão territorial. Roma foi o período de que ele ficou maior, né, o Império Romano. Grande poderio militar. O exército romano se tornou a maior potência do mundo ocidental. Grande prestígio da figura do imperador. Então, essas eram as características dentro do período imperial romano. Durante o Baixo Império, a gente tem a decadência do Império, as crises dos generais e as invasões dos bárbaros, né? Essas invasões externas são as invasões bárbaras. O cara que vai criar o Império Romano, o nome, né, figurativo Império Romano, vai ser o general Otávio Augusto. Ele é o primeiro imperador romano. Ele vai governar durante 41 anos, de 27 a.C. a 14 depois de Cristo. É o Otávio que governa. É ele que baixa a lei que todas as crianças nascidas em Jerusalém, né, nascidas lá do povo judeu, do sexo masculino, tem que morrer. Que é quando José e Maria fogem e Jesus vai nascer lá em Belém. Por culpa do Otávio. Ele que cria essa lei, e aí todas as crianças judias elas são mortas, né, são perseguidas e mortas.
Suas primeiras medidas no início tinham por finalidade reestruturar a administração do novo Estado imperial. Ele queria organizar administrativamente todo o Império Romano, para depois começar, né? Ele vai restringir as funções do Senado, ele vai criar uma nova ordem administrativa chamada prefeitura, que a gente tem até hoje. Aí ele vai melhorar as formas de se cobrar imposto, né? Ele vai melhorar a distribuição dos impostos, aonde os impostos devem ir. Ele vai instituir a guarda pretoriana, cuja função é garantir a função do imperador. Ele vai pegar a elite dos soldados romanos e essa elite ela vai governar, né? Junto com ele, vai proteger ele, governar não, vai proteger ele dos ataques. Porque ser imperador romano era um cargo de... Oi? Desculpa lhe interromper, mas o aluno, o Álvaro, ele tá saindo sozinho o Meet dele. Deve estar bugado. Então ele tem que sair e entrar novamente. Pede para ele reiniciar o celular. Reiniciando o celular talvez seja a maneira mais... Professor, ele reiniciou o celular, ele falou comigo, ele reiniciou o celular. Mas tá do mesmo jeito. Assim que ele entra, o celular dele sai do link. Então, pede para ele desinstalar o Meet e instalar de novo. Que às vezes o programa tá bugado no celular dele. Então tá bom. A maneira mais, eu acho que ele deveria fazer seria isso agora. Então, os imperadores romanos, todo mundo queria ser imperador, principalmente dentre os familiares. Eles não confiavam nos familiares, que os familiares, um queria assumir o trono dele. Tudo que ele comia, alguém experimentava antes. Tinha a guarda pretoriana e ele sempre era ameaçado de morte, apesar de ser considerado um deus na terra, mas eles sempre tinham medo da morte. Eles sempre estavam lá muito ameaçados. O Otávio, ele vai receber alguns títulos. O Senado, né, vai dar alguns títulos ao general Otávio. O primeiro título que ele recebe é o título de imperador, que é o título de chefe supremo do exército. Ele vai receber o título de príncipe, que é o líder do Senado. Ele vai receber o líder de pontifício máximo, que é a maior autoridade religiosa. E ele vai receber o título de Augusto, o venerado. Então, o Otávio ele vai receber esses 4 títulos do Senado, né? O Senado vai dar esse título de imperador, príncipe, pontifício máximo e Augusto. São os 4 títulos que ele recebe em homenagem às benfeitorias dele. Durante o seu governo, aí tem alguns pontos interessantes para a gente ver o que foi o governo de Otávio. Na economia, Otávio vai incentivar a produção e proteger as rotas comerciais. Ele que vai criar o ditado, né, as estradas. Ele vai estabelecer o seguinte: toda a plantação e todas as estradas devem levar sentido Roma. Tem um ditado bem famoso no mundo antigo que fala: todas as estradas levam a Roma, graças a Otávio, né? Otávio que vai incentivar a construção de estradas e a construção de novas rotas comerciais. Ele vai empreender a construção de várias obras públicas, o que vai gerar muitos empregos aos plebeios. Ele vai dar emprego para a população. Para ganhar popularidade, Otávio vai adotar a política do pão e circo, que depois eu vou falar para vocês direitinho o que foi o pão e circo. Após o governo de Otávio, o Império Romano, né, foi governado por várias dinastias, sendo as principais delas. Aí, antes da gente entrar nas dinastias, vou falar um pouquinho para vocês do pão e circo, essa política do pão e circo romana. O que foi a política de pão e circo? Basicamente, o governo romano distribuía trigo para a população, para alimentar a população, e ele distribuía também diversão. Então, era trigo e diversão. Por isso que é pão e circo. Trigo para fazer o pão e o circo era os coliseus, né? Os gladiadores lá lutando. Então, o governo romano, o Império Romano, ele oferecia diversão e comida para os plebeus. Qual o objetivo dele a fazer isso, essa política de pão e circo? Ele queria acalmar a plebe faminta, né? Ao mesmo tempo em que a população ficava contente e apaziguada.
a popularidade do imperador entre os mais humildes ficava consolidada. Dia de domingo, normalmente, o que é que a gente faz? Assim, estou dizendo todo mundo, mas a maioria das pessoas ou acompanha o futebol na TV, ou assiste qualquer coisa na TV, ou vai para o shopping, ou vai para a praia, ou vai para a casa de um parente, ou vai para um sítio descansar. Eu assisto futebol na Globo. Em Roma, o dia de domingo era dia de ver os gladiadores lutarem, se matando. E era bem interessante que era o seguinte, os gladiadores lutavam. Quando acabava a luta, né? E aí o que vai acontecer? Ele vai, quando a pessoa morria, estava lá já próximo, a população que escolhia. Se a população colocasse o polegar para cima, o gladiador merecia viver. Agora, se a população colocasse o polegar para baixo, era morte a esse gladiador. Então, essa era a lógica do período. Então, os plebeus se achavam pertencentes à elite, porque eles escolhiam se os gladiadores poderiam morrer ou viver. Na Roma Antiga, no Império Romano, os gladiadores eram os popstars. Eram como se fossem jogadores de futebol de hoje. Todo mundo conhecia, davam autógrafos, tiravam fotos, só que eram todos escravizados. Mas eles tinham fama e fortuna, apesar de ser escravizados. Os mais fortes, os maiores vencedores, tinham o privilégio, muitas vezes, de participar de banquetes com os imperadores. Então, os gladiadores eram os popstars, né? Os cantores, jogadores famosos, atores famosos de hoje seriam os gladiadores da Roma Antiga. E a vida deles estava à mercê dos plebeus. Quando ele lutava, quando passava o período da luta, e aí os plebeus escolhiam: fulano, morte ou vida? Polegar para cima, vida; polegar para baixo, morte. Era outra característica dessa política do pão e circo que o Otávio criou para alimentar, né, para apaziguar mais o clima de tensão social. As dinastias romanas, a gente tem 4 dinastias principais. Professor, Oi? o aluno Gaban falou, deixa eu procurar aqui. Ele falou, professor, quando o imperador César domina? Sim. César, ele vem depois de Otávio. César é o Otávio, ele recebe o título de César. César é um título, não é um nome, não. César é um título que o Otávio vai receber. O nome de Otávio é Otávio Primus, não sei de quê, o nome dele. Aí ele recebe o título de Augusto e depois ele recebe o título de César. O título de César seria como se fosse Deus dos deuses. Então os deuses deveriam adorar. Todo imperador romano recebe o título de César. Só que o primeiro César é o Otávio. Aí, as dinastias que vêm após, né, o Otávio falecer. Aí vem são 4 as dinastias que a gente tem dentro dessa fase, né, do Alto Império Romano. A dinastia Júlio Cláudius, de 14 a 68, que tem as suas figuras principais Tibério, Calígula, Cláudio e Nero, esses 4 imperadores. Depois a gente tem a dinastia dos Flávios, que vai de 69 a 96, que tem Vespasiano e Domiciano entre os principais. Aqui eu estou falando apenas dos principais, não estou falando de todos os imperadores das dinastias, não. A dinastia dos Antoninos, que tem Trajano, Adriano, Marco Aurélio, Antonino, Pio e Cômodo. E a dinastia dos Sevérios, que tem o 7º Severo, o Carácala, o Macrino, Eidobalo e o Severo Alexandre. Então são essas as 4 grandes dinastias que a gente tem em Roma. Dinastia Júlio-Claudiana, a dinastia dos Flávios, a dinastia Antonina e a dinastia dos Sevérios. Aí vem a questão, o que é uma dinastia? Alguém sabe o que é uma dinastia? Professor, Oi. Não. eu cheguei atrasada na aula porque eu esqueci que a aula era hoje, não quinta. Não, tá tranquilo, sem estresse nenhum, tá Eu sendo assisto a gravado. aula depois gravada. Tá ok, não, sem estresse. Vocês sabem o que é uma dinastia?
Não, né? A maioria, pelo que eu vendo, não. Qual é o seu último nome? Freitas. Freitas. Então, no seu caso, sua dinastia seria a dinastia Freitas. Se Silveira. você reparar, seu último nome, 90% da população, seu último nome é igual ao último nome do seu pai. Meu é Silveira. O último nome do seu pai também não é Silveira? Sim, sim, sim. Que provavelmente do seu avô paterno também, o último nome também é Silveira. Sim. Que é a dinastia. A dinastia seria isso. São pessoas da mesma família levando o sobrenome para frente. Então, pronto, meu nome é Márcio Costa. Aí meu pai, o último nome dele é Costa. Meu avô, o último nome dele é Costa. Meu bisavô, o último nome dele é Costa. Meu tataravô, o último nome dele é Costa. Normalmente, aqui, né, porque a gente é a sociedade patriarcal, esse patriarcado que vem desde Roma, a gente vem com essa questão de o último nome da pessoa, normalmente é igual ao último nome do pai. Para se elaborar o nome, quando a gente elabora o nome hoje, a gente vem dessa ideia que é criado por César, que é o quê? Primeiro, você tem seu nome, depois vem o sobrenome, depois vem o último nome da mãe, que é o seu terceiro nome, e o quarto nome, normalmente, é o último nome do pai. Então, qual é a sua dinastia? Sua dinastia partiu igual ao pai. Todo mundo entendeu essa parte de dinastia? O que é uma dinastia? Dinastia nada mais, nada menos é do que o sobrenome. Você está levando o sobrenome da sua família. Aí você que é homem, provavelmente o seu filho, o último nome dele vai ser igual ao seu. Você que é a menina, a mulher, quando você tiver um filho, seu último sobrenome dele vai ser igual ao do pai. A não ser que mude, né? Que hoje em dia a galera tá mudando, o movimento feminista, no dia que eles empacar com isso, a coisa muda. Mas até hoje, continua igual a gente era no Império Romano, patriarcado. Sempre que tem um filho, o último nome, obrigatoriamente, tem que ser igual ao último nome do pai, que é como se a criança estivesse carregando a dinastia lá com ele. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguém tem só um nome, ou nome materno, ou só o nome paterno? Eu uso mais o nome da minha mãe do que o nome do meu pai. Mas teu último nome é igual ao nome do pai? Sim, meu último nome é Lira. E o nome do meu pai também é Lira. Mas aí, assim, a pessoa hoje pode escolher. Aí, eu quero escolher o último nome da minha mãe. Aí você bota lá, Letícia Torres. Eu uso o sobrenome da minha Pronto, mãe. aí, Letícia Torres. Mas na sua identidade, no seu tudo vai estar Lira. E quando tu Ô, professor, eu só tenho um nome materno. Que é o Nascimento. Porque eu tenho 2 nomes do meu pai. O meu terceiro nome é do meu pai. Eu só tenho um nome materno. Eu também. O nome da minha mãe é Luciene Maria da Silva. E o nome do meu pai é Marcos Antônio Mendes da Costa. E o meu é Márcio André Mendes, do meu pai. Aí vem o Silva da minha mãe e depois vem o Costa do meu pai. Eu tenho 2 nomes do meu pai e um da minha mãe. Mas o certo mesmo, o correto, seria ter, de acordo com essa tradição romana, né, de dinastia. Era para ter o nome meu nome, que é Márcio, meu sobrenome, André. Aí o nome, da família da minha mãe, no caso Silva, e depois vem o Costa, que é a dinastia, né, o sobrenome do meu pai. Era assim que os romanos trabalhavam, era assim que eles agiam. Sim. Então essa é uma tradição romana que a gente segue, né, até hoje. Então, as dinastias que a gente tem. O meu nome é Jabson Ricardo Tavares da Silveira. Tavares é da minha mãe. Não. Tavares é da minha mãe. Não. Silveira é da minha mãe e Tavares é do meu pai. Ou ao contrário? Rapaz. Ao contrário, como? Não. Silveira é do meu pai e Tavares é da minha mãe. Porque normalmente, antigamente, hoje já pode. Porque quando eu fui
minha filha nasceu há 5 anos atrás, a mais nova, eu fui batizar não, né? Fui registrar. No cartório eles já perguntaram se queria mudar, né? Botar primeiro o nome da mãe, depois o nome do pai. Mas aí eu não, sou uma pessoa patriarcal, o patriarcado tem que seguir, então ela vai seguir o meu nome, que é mais bonito. Mas assim, hoje em dia já ainda essa coisa patriarcal é muito forte, né? Que vem desde o Império Romano, desde a dinastia. Então, quando você vê a dinastia, né? Júlio Cláudios é o último nome deles. Então, todos esses normalmente são os parentes que carregam, que é o pai, o filho, o avô, o bisavô. Você vai seguindo, né? A carga genética de sua família é a dinastia a qual você pertence. A primeira dinastia que eu vou falar com vocês. Alguém queria perguntar alguma coisa? Não. A primeira dinastia que eu vou falar com vocês é a dinastia Júlio-Claudiana, né? Que tem o Calígula, o doido do cavalo, tem o Cláudio e tem o Nero, né? Que tocou fogo em Roma. Então é a fase marcada por conflitos internos e sangrentos entre os senadores e os imperadores, né? Nero foi responsável pelo incêndio de Roma e pela primeira perseguição aos cristãos. Nero é o cara que perseguiu os cristãos, porque os cristãos não queriam adorar ele como um deus. Então, Nero se incomodava muito com isso. O Nero, inclusive, é o cara que ele vai crucificar o apóstolo Pedro, né? Ele pessoalmente vai estar lá observando quem é cristão, lê a Bíblia e tal. O Nero é o cara que vai, né, crucificar lá Pedro, o pai da Igreja Católica, né? O cara que vai depois fundar a Igreja Católica foi o Pedro, e aí o Nero crucificou ele, porque ele não queria adorar, nenhum dos discípulos de Cristo, na realidade, queriam adorar Nero, e aí ele perseguiu e saiu crucificando, matando todos eles. Dinastia dos Flávios. Este foi o período, né, de maior esplendor e grandiosidade de toda a história romana. É um período conhecido também como a Pax Romana, que mais na frente eu vou falar para vocês o que foi a Pax Romana. Os imperadores dessa época contaram com o apoio do exército, submeteram o Senado e governaram de forma despótica, ou seja, governaram sozinhos. Esses imperadores foram Vespasiano, Tito e Domiciano. A dinastia dos Antoninos foi o período, né, em que o império atingiu seu maior domínio territorial, acompanhado de prosperidade econômica. O comércio desenvolveu-se e vai haver grande fluxo de capitais para Roma. Pela primeira vez, uma coisa bem interessante também. Vai ser criada uma moeda, que vai ser a moeda, né, com a foto dos imperadores, que essa moeda vai servir por todo o Império Romano, porque até então cada província romana tinha o seu próprio dinheiro, tinha a sua própria moeda. E aí Adriano ele vai ter a ideia de criar um único dinheiro para circular por todo o Império. O poder dos imperadores ele vai ser fortalecido ainda mais. Porém, em relação ao Senado, adotou-se uma política de conciliação. Os caras procuraram não brigar com os senadores. Essa dinastia, né, teve os seguintes imperadores: Nerva, Trajano, Adriano, Antônio Pio, Marco Aurélio e Cômodo. É uma das dinastias mais importantes, mas que fizeram menos coisas assim interessantes, né, para a história. Agora, no período que eles viveram, foi um período de grande esplendor e boa conciliação. Dinastia dos Severos. Na fase final, né, do Alto Império Romano, vai começar a crise do Império em função do êxodo urbano. Vocês sabem o que é o êxodo urbano? Vocês já ouviram isso falar de geografia? Não. Êxodo urbano é quando as pessoas saem da cidade e começam a ir morar no campo, começam a fugir das cidades. E a gente escuta muito falar em geografia do êxodo rural. Não sei se vocês já ouviram essa palavra, êxodo rural. Sim, professor, eu conheço o êxodo rural, mas não conheço êxodo urbano. Êxodo rural é quando você sai do campo para ir morar nas cidades, né? Normalmente procurando melhores condições de vida, procurar emprego, moradia, saúde, educação. Normalmente nas cidades tem mais do que no campo. Então as pessoas quando saem do campo para morar na cidade é chamado de êxodo rural. Só que no Império Romano vai acontecer o contrário. Vai acontecer o êxodo urbano, que é quando as pessoas saem da cidade com medo dos imperadores, da guarda pretoriana, com medo do exército, Nero tocando fogo em Roma. Então a galera começa a fugir de Roma
e começa a ocupar o interior. As províncias do interior começam a ser ocupadas, né? As pessoas começam a morar no campo. Eita, agora eu vi a... Pergunta aí, Maria Luísa. Ela tem uma pergunta, mas acha que é meio tola, meio tolo. Pergunta aí, que eu gosto de perguntas bobas. Sobre as moedas, por que a cédula do Brasil tem a imagem de um imperador romano? Se aqui é Brasil. Não, não tem não, nunca teve. Não, aquele papel atrás não tem uma imagem? Não. Ali é uma deusa pagã, Astarteia, que os gregos chamam de Nike, né? E aqui no Brasil ela entra como... Tem um nomezinho, rapaz, de uma deusa, mas não é nem um imperador romano, não. Ah, tá. Eu achei que era por causa da tiara do Aquele Laila. ouro, né? Aquelas coisas de flow, aí dá uma... Parecia. Não, mas não é não. Dinastia do Severo, bora lá. Pax Romana. Que foi a Pax Romana ou a Paz Romana? Foi um longo período de relativa paz gerada pelas armas e pelo autoritarismo experimentado pelo Império Romano. Iniciou-se, né, quando Augusto César morreu em 29 depois de Cristo. Ele vai declarar o fim das guerras civis, que vai durar até a morte de Marco Aurélio. Nesse período de paz romana, a grande característica desse período é o seguinte: a população vai viver protegida. Os bárbaros não vão invadir o império. Eles sempre ficavam ali ao redor da fronteira, né, do império, nunca invadiram. E ele vai... a paz romana é muito utilizada no sentido de segurança, de ordem, de progresso. Ou seja, é um período que os romanos vão ter relativa paz. Eles vão ter o pão, né, da política do pão e circo, vão ter a diversão, vão ter empregos, vão ter cultura, vai ter paz. O período mais, assim, menos desse período de paz romana, o imperador mais doido que teve foi Nero, né, que foi tocou fogo em Roma, muito louco lá ele. Ele queria ver o que acontecia com as pessoas sendo mortas queimadas, que ele estava cansado de crucificar as pessoas, ele queria matar as pessoas queimadas. O cara completamente pirado, né? Lelé da Cuca, o nosso querido amigo Nero. Então, esse período de paz romana foi um período de relativa paz, onde as pessoas, né, as armas vão proteger os romanos, né? Eles tinham muita fé no exército e o exército deles não estava perdendo nenhuma batalha, nenhuma guerra. Ele passou de 29 até 180, quase 150 anos, um século e meio, o exército romano sem perder nenhuma única batalha. Vencia todos os inimigos e isso causava respeito. A crise no Império, né? O Império estava no seu auge, no seu esplendor, e aí as pessoas começam a entrar na crise, né? As causas da crise. Aí entre 235 e 284 vai haver uma sucessão de imperadores que vão governar em média 3 anos, ou seja, vão ser governos muito curtos. O cara mal começa a governar, já era tirado. Essa fase vai ser marcada por guerras civis, motim militar, e vários imperadores foram assassinados por seus opositores. Ou seja, ser imperador, como eu disse a vocês, romano, era um cargo de extremo... Você sabia que a qualquer momento poderia morrer, apesar de se considerar um deus. Vai haver uma crise no escravismo romano. Quando as guerras de conquistas acabam, né? Os bárbaros começam a adentrar dentro do Império Romano. Vai decair também a produção agrícola, o comércio e a produção artesanal, pois a economia romana baseava-se principalmente no trabalho escravo. Vão haver nesse período também diversas revoltas escravistas, ou seja, os escravos começam a se rebelar, os caras não querem mais ser escravo. Os trabalhadores urbanos desempregados vão migrar para o campo, passando a trabalhar em atividades agrícolas, que é o que nós chamamos de processo de ruralização do Ocidente, que vai dar o início, né, o pontapé inicial para a Idade Média, que é quando a terra passa a ter mais valor do que o dinheiro. Começa aí nesse período aí, com a crise do Império Romano. Vai ter uma diminuição gradual e relativa dos impostos. A galera não estava mais trabalhando, o império não estava mais se autossustentando, e aí vai haver uma queda na arrecadação dos impostos. Vai haver também dificuldade para o exército. Alguns imperadores não vão mais querer pagar o soldo,
E aí, não pagando mais soldo, o exército não vai mais proteger as fronteiras do império. Então, os soldados vão ser chamados de indisciplinados. E o cristianismo também é uma das grandes coisas que quebram, porque imagine só, os imperadores, todos se achavam deuses. Chega um homem da Galileia, funda uma nova religião, cristianismo, e diz que esta religião é a única, só existe um Deus. Só existe apenas um único Deus. E que os deuses romanos nada poderiam fazer contra esse Deus. E aí o cristianismo vai ganhando cada vez mais adeptos. As pessoas começam a abandonar os deuses romanos. Vocês sabiam, falando um pouquinho, vai ter uma aula depois que a gente vai falar sobre os deuses romanos, que os planetas, todos eles são nomes de deuses romanos, inclusive o nosso. Terra, Saturno, Urano, Netuno, Marte, Júpiter, todos eles são deuses romanos, né? Que depois vão ser dada a nomenclatura dos planetas em homenagem aos deuses romanos, para vocês verem como a cultura romana ela foi tão forte, como ela influencia a gente até hoje. A Lua é uma deusa romana. Então, se cai na prova em qualquer momento da vida de vocês, cite o nome de 5 deuses romanos para vocês falarem. Só lembrar dos planetas. Lembrou dos planetas? Tá correto. Oi? Verdade. Essa é talvez a questão mais fácil relativa ao Império Romano, é isso. Falar dos deuses, né? E por fim a gente tem a atividade. São 11 questões. 11 não. 13 questões que vocês vão responder. Vou colocar lá no Classroom para todo mundo responder essas atividades. Aí as 11 questões são, primeiro, quais são as 4 dinastias do Alto Império Romano? Aí vocês vão falar sobre cada uma das 4, né? Se vocês olharem o terceiro, está o nome da dinastia. O segundo, você vai falar sobre a Pax Romana, né? A paz romana. O terceiro, você vai falar... Vai responder agora? Não, vai responder lá no Classroom e vocês vão enviar pelo Classroom. Só estou lendo para vocês, mostrando a vocês a atividade. O terceiro, você vai citar 2 imperadores de cada uma das dinastias, tanto a dinastia Júlio-Claudiana, quanto a dinastia dos Flávio, dos Antonínios e dos Severos. O quarto, a quarta questão. A quarta questão, vocês vão falar. Durante o Império Romano, quais eram os poderes de um imperador? Vocês vão falar todo o poder que ele tinha, que ele se achava um deus, que ele era o máximo, que ele tinha o poder de criar as leis, ele era considerado o sucessor direto, né, dos deuses. Quinto, você vai explicar o processo de ruralização romana, essa questão das pessoas saírem da cidade e ir morar no campo. O sexto, vocês vão pegar 2 causas e falar sobre elas da crise do Império Romano. O sétimo, você vai diferenciar o Alto e o Baixo Império Romano. O oitavo, você vai dizer qual a função da guarda pretoriana, não é? A guarda do imperador, eles tinham a missão de proteger a vida do imperador. O nono, você vai descrever o governo do imperador Otávio Augusto, foi o principal imperador romano, né? O primeiro e principal. Tanto é que o século I da era moderna é chamado de o século de Augusto. Aí o 10º, você vai falar quais títulos o Otávio recebeu, né? 11º, você vai caracterizar, ou seja, vai escrever sobre cada uma das dinastias, o que eles fizeram de bom. Tanto a dinastia Júlio-Claudiana, quanto a dinastia dos Flávios, dos Antonínios e dos Severos. Lembrando a vocês que tanto o terceiro quanto o 11º não é marca X. Todos eles é para responder, não tem questão de marca X. Na 12ª questão, vocês vão falar o que é uma dinastia. E no 13º, vocês vão explicar a política do pão e circo, o que foi essa política e qual a influência dela. Alguém ficou com algum tipo de dúvida com relação à aula? Hora de falar agora, cale-se para sempre.